Cantares capítulo 2. Vamos e deixe sua Bíblia aberta nessa porção da Escritura. Cantares, ou algumas versões, Cântico de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, dependendo da sua Bíblia. Esse é o título do livro, é o nome do livro. Oremos, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, é o teu povo, Senhor, é o teu culto, é a tua palavra, é o teu ministro, Senhor. Somos todos nós pertencentes a ti, e tudo isso, Senhor, leva o teu nome. É por isso, Senhor, que nós nos aproximamos diante do Senhor nesse exercício de fé e piedade, clamando ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Apesar das nossas fraquezas, apesar de tudo o que faz parte da nossa natureza corrompida, Senhor, nós clamamos que Teu Espírito Santo, que é poderoso, que poderosamente Ele fale conosco, Senhor, e opere em nossos corações. Sim, Deus, nós necessitamos ardentemente da Tua palavra e de termos comunhão com o Senhor. Responde-nos essa oração que nós fazemos crentes e confiados em Cristo Jesus. Amém. Queridos, quando um casal ele está na trilha do noivado ou recém-casado, é muito fácil perceber o amor nesse casal, perceber o afeto, a disposição de estarem juntos uns com os outros, de usufruírem da companhia um do outro. Só que aí algumas línguas não muito sábias, elas gostam de jogar areia dizendo: isso é porque são recém-casados. Ou então, isso é porque estão no começo. Ou ainda, aproveitem, isso passa. Ou coisa desse tipo, irmãos. O problema não está no casal que tem desfrutado um do outro, da alegria da companhia um do outro, mas está na maneira como tais pessoas veem, irmãos. E hoje, nós veremos exatamente acerca de um casal que tem suspiros e deleites um no outro, que deseja estar nos braços um do outro. E sendo mais específico, irmãos, hoje nós veremos o interesse da noiva pelo seu noivo. Veremos o povo de Cristo, a noiva, que quer ter comunhão com Cristo, que é o noivo. Nós faremos isso, irmãos, meditando exatamente no livro de Cantares, vendo que a marca da igreja, como nós temos visto desde hoje pela manhã, é ter comunhão com o Senhor. Leiamos então, irmãos, versículo 15 ao versículo 5 do capítulo 3. Hoje a introdução será um pouco maior do que o normal, porque é um livro especificamente com alguns desafios. Eu preciso explicar algumas coisas para os irmãos. Cantares, capítulo 2, versículo 15 até o 5 do 3. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as vossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, meu amado. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. De noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o meu amado, o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe, na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Amém. Vamos, queridos, meditar um pouco antes de vermos esse texto especificamente, os desafios que nós temos aqui por trás do livro de Cantares. Expor esse livro, irmãos, ou um trecho dele não é fácil. Nós temos aqui pelo menos 3 ou 4 desafios por trás disso aqui, irmãos. O primeiro desafio, queridos, é definir quem é o autor desse texto. Há uma tradição no meio dos judeus que o autor desse texto é Salomão. Salomão, filho de Davi,
aquele rei que pediu não riqueza, não honra, não glória, não poder, mas sabedoria, mas que, entretanto, depois de um tempo de caminhada piedosa, caiu na impiedade, na prostituição, na luxúria. Salomão teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. Por quê? Por estratégia política, por impiedade. Então, o coração que começou de maneira sábia, temente ao Senhor, se distanciou. E o próprio livro, então, irmãos, afirma que Salomão é o autor. Vá comigo, por favor, para o capítulo 1, versículo 1. O livro diz: Cântico dos Cânticos de Salomão. E aqui, irmãos, por favor, 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Falando acerca da sabedoria de Salomão, o autor diz: compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005 cânticos. Irmão, Salomão ele compôs diversos provérbios e nós temos alguns deles no livro de Provérbios e o texto nos diz que ele compôs 5.000 cânticos. Em Cantares, irmãos, nós temos 5 cânticos desses 5.000 cânticos, irmãos. A questão começa a dificultar mais quando paramos para ler todo o livro e nos questionamos uma coisa: sobre quem Salomão está se referindo? E aqui não é um quem específico, mas é exatamente um quem de maneira genérica. Ele está falando do seu amor por uma moça que ele teve na época em que ele ainda era piedoso, e aqui alguns pensam que é essa a interpretação do texto, ou ele está relatando como um poeta relatou uma linda e profunda história entre um casal que ele conheceu. Ou mais, irmãos, ele mesmo fez parte da história desse casal, e aqui essa possibilidade é posta no contexto da impiedade de Salomão. Deixe-me então, irmãos, explicar essa última possibilidade, porque eu penso que ela é o caso. O livro, como eu falei, ele contém 5 cânticos de Salomão, e esses 5 cânticos estão organizados não necessariamente de uma maneira cronológica, mas de alguma forma há uma organização temática, pelo menos o seu início e o seu desfecho. Nesses cânticos, então, irmãos, nos são apresentadas algumas figuras. A primeira é a Sulamita, a moça principal dos cânticos, que é o objeto do amor do noivo e que ama profundamente o seu noivo. A segunda pessoa, o segundo personagem, é exatamente o rei. E aqui provavelmente esse rei é o rei Salomão. Ele é apresentado como uma outra pessoa, além da Sulamita e do pastor, que aqui é o terceiro personagem. O pastor por quem a Sulamita tem amores e seu coração está entregue. Ainda não são falados, irmãos, acerca das filhas de Sião, que são as mulheres de Jerusalém, os irmãos da Sulamita e os guardas de Jerusalém. Então, irmãos, essa última possibilidade sugere que Sulamita, uma jovem da cidade de Sulém, no norte de Israel, ela foi assediada. Salomão tentou conquistar essa mulher. Veja, Salomão, irmãos, estava extremamente mergulhado na sua impiedade. 1000 mulheres ele tinha, e ele queria mais. E ele tenta conquistar a Sulamita. E essa ideia está por trás no primeiro capítulo do Cântico dos Cânticos, irmãos. Ele tenta conquistá-la, mas o coração da noiva estava entregue apenas para o seu noivo. Ele então pega ela e leva para Jerusalém para mostrar as glórias do seu reino, para mostrar toda a sua riqueza, todos os seus banquetes, as suas câmaras. Mas a Sulamita, a noiva, não dá bola para Salomão, porque ela ama o seu noivo. E aqui então, irmãos, Salomão nada consegue. E nesse sentido, Salomão não é mais um tipo de Cristo, irmãos, como ele o é nas narrativas históricas, nesse contexto da sua impiedade, mas exatamente um tipo das glórias carnais que o mundo tenta oferecer para a igreja, a fim de cativá-la e conquistar o amor, apartando-a do amor de Cristo. Mas a igreja ama o seu Senhor. Ela ama o seu Senhor. E aqui então, irmãos, vem o terceiro e último desafio, que é exatamente qual a abordagem desse texto. Percebam, irmãos, só para vocês terem ideia da dificuldade que está por trás desse livro, temos 2 grandes abordagens na história da igreja. A primeira, que vem desde as épocas apostólicas até o século XVIII, é uma abordagem que caminha entre a alegoria e uma tipologia muito profunda. Nessa abordagem, irmãos, essa abordagem que foi tratada dessa forma e foi aperfeiçoada e amadurecida pelos reformados, especificamente os reformadores e os puritanos, eles apelam para uma profunda tipologia
que parte do relato histórico-literal para o seu sentido teológico na progressão da revelação. Nesse sentido, irmãos, essa abordagem, ela vê exatamente o livro de Cantares como uma descrição da profunda relação entre Deus e o seu povo. Agora, na clara luz da nova aliança, entre Cristo e a igreja. E a segunda abordagem, irmãos, que eu fiz referência, é a abordagem que veio esse livro pura e simplesmente como um relato de uma história de amor verdadeiro e piedoso entre um homem e uma mulher. E que no livro de Cantares, o único benefício que nós temos é ter alguns princípios sobre romantismo, sobre casamento, sobre sexualidade, etc, etc, etc. É claro, irmãos, que nós podemos ter princípios morais em todas as narrativas verotestamentárias, mas lembremos que esse não é o propósito inicial dessa revelação. E aqui, irmãos, não é o propósito do livro de Cantares. Nós podemos aprender, mas o propósito do livro não foi simplesmente nos dar um livro que descreva amores, um romantismo ou um casamento. Antes, irmãos, a abordagem correta desse livro, queridos, encontra-se exatamente na ênfase que a Escritura dá ao que é descrito aqui. Veja, por favor, Isaías capítulo 54, versículo 5. O porquê que o povo de Israel interpretava esse livro dessa forma e o porquê que os cristãos, até os reformadores, puritanos e posteriores a eles, interpretavam assim. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Rei de toda a terra. Ainda, irmãos, Oséias, veja a imagem que Deus traz de si mesmo para com a sua igreja, ainda no Antigo Testamento. Paulo falar aquilo que nós vimos hoje pela manhã, que Cristo e a igreja apontam para o casamento, não é novidade neotestamentária. Cristo ser o cabeça e a igreja o corpo, e ele ser o noivo e a igreja a noiva, não é uma novidade neotestamentária. Desde o Antigo Testamento, essa era a relação que Deus estabelecia entre o seu povo e com ele mesmo. Né? Veja o capítulo 2, versículo 16. Naquele dia, diz o Senhor, o povo que ele está se referindo, me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará do nome deles. Ainda versículos 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Despojar, irmãos, é uma linguagem para a entrega de uma esposa para um esposo, de um esposo para uma esposa. Então, o Senhor sempre traz essa imagem, irmãos. Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, o Senhor fala explicitamente quando os discípulos de João questionam a ele, por que teus discípulos não jejuam? Ele fala, como é que os amigos do noivo iam jejuar quando o noivo está no casamento? Coríntios, capítulo 11, versículo 2, 2 Coríntios, Paulo fala que ele trabalha de tal forma para que apresente a igreja do Senhor como uma virgem pura, entregue para casamento. E Efésios, capítulo 5, irmãos, o que eu estou querendo dizer com todas essas ênfases? Toda a linguagem da Escritura Sagrada aponta que Deus estabeleceu o casamento entre o homem e a mulher na sociedade, dentre vários propósitos, mas o maior é exatamente para apontar para essa realidade entre ele e o seu povo. E aqui, irmãos, o livro de Cantares requer essa abordagem específica, porque o propósito geral da Escritura é apontar para Cristo e o seu casamento com a igreja como um referencial verdadeiro, santo e profundo do amor de um noivo para com a noiva e vice-versa. É assim, então, irmãos, que nós abordaremos esse livro. O livro ele requer uma abordagem tipológica, e essa é a interpretação histórico-gramatical do livro. Aqui não é viajar na maionese. Qualquer outra porção da Escritura Sagrada que não chame por si mesma esse tipo de interpretação é viajar na maionese. Mas há textos como, por exemplo, a parábola dos solos é explicitamente uma alegoria e o próprio Senhor chama a interpretarmos dessa forma e ele dá a interpretação daquele texto. O nosso argumento, então, irmãos, é que esse livro ele exige isso, pela falta dos dados históricos mais precisos sobre o que está acontecendo aqui, a falta de citações diretas no restante da Escritura. Cantares não é um livro que é citado no restante da Escritura.
a falta de clara conexão intertextual de um cântico com o outro e, dentre outras coisas, irmãos, aponta-nos e justifica o porquê que os nossos pais sempre interpretaram esse livro diretamente tratando do relacionamento da igreja com Cristo. Então, irmãos, para fechar essa introdução, nas palavras de Owen, todo esse livro, e aqui o livro de Cantares, leva em consideração a descrição da comunhão que existe entre o Senhor Jesus e os seus santos. É por isso que nós veremos hoje à noite, irmãos, a partir desse texto, que a noiva de Cristo quer ter comunhão com Cristo, que é o seu noivo. E nós veremos da seguinte forma, irmãos. Volta comigo para Cantares, por favor. Do versículo 15 ao versículo 17 do capítulo 2, nós veremos o anseio da igreja pela comunhão com Cristo. Do versículo 1 ao 3 do capítulo 3, nós veremos a angústia da igreja pela ausência da comunhão com Cristo. O versículo 4, nós veremos a alegria da igreja por renovar a sua comunhão com Cristo. E a última parte, versículo 5, a resolução da igreja de não permitir que nada atrapalhe sua comunhão com Cristo. Vejamos então, irmãos, esse primeiro momento da narrativa, do cântico de Salomão, do 15 ao 17. Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, meu amado, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas, sobe os montes escambrosos. Queridos, essa primeira porção nos mostra que a igreja deseja ardentemente a comunhão com o Senhor. Depois, irmãos, que os servos do Senhor, isto é, os seus ministros e os crentes, apresentam as glórias desse noivo. Depois que ela apresenta as joias desse noivo, a riqueza desse noivo para uma noiva, e ela é cativada pelo Espírito de Cristo. Quando ela então pertence e se entrega a Cristo, ela suspira por comunhão com o Senhor, queridos. Como uma noiva que não vê o dia de se entregar aos braços do seu noivo, assim é a igreja que se deleita nos braços de Cristo. E aqui, irmãos, dos versos 15 a 17, nós vemos esse anseio ardente de três formas. A primeira é a diligência no tirar aquilo que atrapalha a comunhão. Como assim, pastor? Queridos, ela fala, aqui a esposa, né, a noiva, apanha-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que ela está falando aqui, irmãos? As raposas no Antigo Oriente e até hoje, embora sejam pequenas, elas fazem grande estrago em plantações. Então a noiva ordena, apanhai-me, tirai dos vinhedos, tirai dali as raposas e as raposinhas. Os vinhedos, irmãos, em todos os livros de Cantares, eles são usados exatamente como o espaço onde a noiva e o noivo desfrutam um do outro, onde caminham junto em deleite mútuo. Então, quando ela ordena, tirai as raposas do vinhedo, é exatamente, tire as raposas exatamente da minha comunhão com o Senhor. Por isso, irmãos, ao ordenar isso, a noiva expressa sua diligência por não permitir que nada atrapalhe a comunhão dela com o seu noivo. Por isso, irmãos, apanhar a raposa, nas palavras de Matthew Henry, é uma ordem aos crentes, em particular, para que mortifiquem suas corrupções, seus desejos e paixões pecaminosos, que são como raposas, as raposinhas que destroem a sua beleza e as suas consolações, suprimem as suas boas motivações e esmagam os bons princípios e levam à impiedade. Em outras palavras, irmãos, as raposinhas e raposa é todo o pecado que nós guardamos conscientemente em nosso coração. É todo desprezo daquilo que o Senhor ordena. A noiva, ela é diligente em falar, tirai as raposas do vinhedo da comunhão com o Senhor. Além disso, irmãos, em toda a Escritura, há algo que impede a piedade e a comunhão com Deus, e ele é associado às raposas. São exatamente os falsos mestres e os falsos ensinos. Abram, por favor, em Ezequiel. Veja que é exatamente essa imagem que a Escritura usa das raposas. Ezequiel, capítulo 13, versículo 4. Veja o que o Senhor fala acerca dos falsos profetas de Israel. Assim diz o Senhor, versículo 3. Ai dos profetas loucos,
que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Olhe, por favor, Lucas, capítulo 13, versículo 32. Lucas, capítulo 13, versículo 32. (31 e 32). Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Por isso, veja, irmãos, o uso que a Escritura faz dessa imagem, que a esposa está usando aqui, exatamente tirar as raposas, não é apenas tirar tudo aquilo do nosso coração que atrapalha a comunhão com o Senhor, não é apenas tirar dos vinhedos próprios individuais, mas é também, irmãos, se esforçar para tirar do meio da igreja tudo o que impede a comunhão com o Senhor. E nesse particular aqui, irmãos, é exatamente falsos profetas e ideias enganosas que afastam o homem da impiedade e da comunhão com o Senhor. Quando o crente individualmente, ele permite que o pecado se alastre e impere no seu coração, ele está deixando com que as raposas baguncem e acabem com os vinhedos. Quando a igreja, os presbíteros e os concílios permitem que os falsos profetas e o falso ensino se alastrem no meio da igreja, raposas são soltadas e vão atrapalhar a comunhão. Basta você olhar, irmãos, qualquer crente fiel e verdadeiro que deseja a pregação da palavra, mas que muitas vezes, por algum motivo, está congregando numa igreja que é infiel, a angústia que ele sente, como que muitas vezes isso afeta a sua comunhão com o Senhor. A sua comunhão com o Senhor. Ainda, irmãos, a esposa ela mostra o seu desejo ardente de comunhão com o seu esposo no versículo 16, na convicção de pertencimento mútuo por causa do pacto. Veja o que ela diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Esse anseio, irmãos, está exatamente nessa convicção que a noiva tem de pertencimento ao noivo. Ela sabe que possui sim esse privilégio, irmãos. Pertencer a Cristo e ser pertencido por Ele é o que define, irmão, a sua identidade. É o que define a identidade dessa noiva. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sendo ela de Cristo, irmãos, e Cristo dela, ela não vê a hora de desfrutar de mais e mais dessa doce comunhão. E é por causa do pacto, irmãos, do pacto da graça, esse pacto marital no qual Cristo e a igreja foram unidos, é que nós podemos dizer isso. Cristo é o nosso amado, Cristo é nosso. Eu pertenço ao meu amado e ele pertence a mim. Como marido e mulher, irmãos, pertencem um ao outro, assim Cristo pertence à igreja mutuamente. E essa é a base da comunhão e do anseio da igreja, irmãos. Quem pertence a Cristo quer ter comunhão com ele. Mas quem não pertence, antes despreza, é indiferente à comunhão com ele, continuamente desprezando e não mantendo nenhum desejo por ele. E por último, irmãos, a igreja, ela mostra o seu anseio pelo Senhor quando ela anseia a volta desse pastor que está longe dela. Veja o que ela fala no versículo 17. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Queridos, nós vemos o anseio da igreja pela comunhão com Cristo, exatamente desejando ardentemente a sua volta. E aqui veja a linguagem que ela usa. O dia refrescar é exatamente quando o dia está acabando, né? O dia começa a ficar mais friozinho. Se você já morou no interior, eu ia usar Caicó como exemplo, mas Caicó não é exemplo não. Caicó continua quente à noite. Mas se você for a algum outro interior, o dia é quente, mas conforme vai findando o dia, ele vai se refrescando e ficando bem friozinho. Essa é a imagem que a noiva está usando, irmãos. As sombras elas vão vir e a noite vai chegar. E aqui, irmãos, nós temos dois usos na Escritura para essa imagem da noite. O primeiro é exatamente no Novo Testamento usado para o contexto da volta de Cristo e no Novo Testamento usado para o contexto da angústia da alma quando está longe do Senhor. E provavelmente, irmãos, é a primeira referência, mas Matthew Henry, comentando essa porção, ele junta as duas coisas para nos mostrar que a noiva, ela anseia sim a volta de Cristo
por causa das noites da sua alma. Veja o que é que ele diz. Isto pode se referir à segunda vinda de Cristo e à eterna felicidade dos santos. As sombras da nossa condição atual se dissiparão, assim como as nossas trevas e dúvidas, as nossas angústias e todas as nossas queixas, e um dia glorioso nascerá, um dia que não será sucedido por uma noite. O crente, irmãos, ele anseia a vinda de Cristo, pois sabe que quando ele voltar, ele desfrutará de comunhão perfeita e infinita. Uma comunhão que não pode ser rompida nem por raposa, nem pelo dia que está findando, nem por nada, porque ele voltará. É por isso que depois de ela externar 2 desejos da sua comunhão, ela termina com aquele que vai ser exatamente a causa da comunhão ininterrupta, a volta do seu amado. Por isso que ela diz, irmãos, a sua oração é: volte ao meu amado. E essa é a oração de todo crente que quer ter comunhão com o Senhor. Volta, meu amado. Essa é a disposição, irmãos, do coração do crente que quer ter comunhão com o Senhor. Até quando, Senhor, demorarás? Vem logo, pois não há nada que eu mais deseje do que a comunhão com o Senhor. Mas o não crente, irmãos, ou o falso crente, também são indiferentes a isso. A volta de Cristo nem consideram e nem meditam nisso, quanto mais desejar que isso aconteça. Mas a igreja, ela mostra o seu desejo de comunhão com o Senhor, na sua diligência para apartar tudo aquilo que atrapalha essa comunhão, na sua consciência de pertencimento mútuo e no seu desejo de que seu amado volte quando ele está longe dela. Mas veja a segunda parte do cântico, irmãos. Exatamente quando é apresentada a angústia da igreja pela ausência da comunhão com Cristo. Ficou diante de nossos olhos, irmãos, o quanto que a igreja anseia a comunhão com Cristo. Tamanha é a ânsia dessa comunhão, que quando ela é perdida, nós vamos ver agora uma tamanha angústia pela perca dessa comunhão. Veja o que é dito aqui, irmãos. Versículo 1. De noite, no meu leito, busquei o meu amado, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Irmãos, o ser humano, ele lamenta a perda de alguém em quem ele tinha prazer. Quando um amigo que é muito chegado vai embora e mora lá longe, quando um ente querido morre e parte, nós sentimos a falta de alguém que é muito desejado, alguém em quem nós temos prazer na convivência. Mas quando nós não suportamos a presença de uma pessoa, a sua ausência não nos faz falta. O que a Sulamita, irmãos, o que a igreja está mostrando aqui é que a ausência da comunhão com Cristo é desesperadora e angustiante. O crente, irmãos, ele se angustia pela ausência da comunhão mais abundante com Cristo. Fica impaciente com a ausência dela. Isso expressa exatamente, irmãos, o contínuo interesse da igreja por Cristo. E aqui, irmãos, quantos de nós, na nossa caminhada cristã, quantos no meio da igreja já passaram por essa angústia e podem descrever como as maiores angústias da sua alma? Se você é crente e você já passou por esse sentimento que a igreja está passando aqui em Cantares, você sabe do que eu estou falando. Aquela sensação de que Deus virou o rosto, aquela angústia de que eu busco o meu amado e não o encontro. Mas veja as palavras que ela diz então, irmãos, para descrever essa angústia. Versículo 1, como eu falei: de noite no meu leito busquei o meu amado. A sensação aqui, irmãos, é que agora é noite para a alma, um tempo de trevas e angústia. Quando Cristo está ausente, é noite para o crente. Ele sente a falta de Cristo. Aqui, irmãos, a comunhão com o Senhor é como um homem que tem uma joia rara. E essa joia é tão preciosa que ele pensa: eu vou guardar essa joia. E ele guarda essa joia. E então vai embora para os seus afazeres. E então ele se esquece onde guardou essa joia. E ele fica angustiado, procurando, revirando toda a casa até encontrar essa joia. Mas ele não encontra. Assim é, irmãos, a angústia no coração do crente que procura ao Senhor, mas não encontra, porque por algum motivo perdeu a comunhão com Cristo. A ansiedade de um crente, irmãos, que busca Cristo por sua graça ou consolação e não encontra como era no passado, é realmente indescritível. Fala a vocês alguém que já sentiu essa angústia. Fala alguém a vocês que ouve relatos de muitos crentes
que tem uma angústia indescritível, tal qual a igreja está dizendo aqui, irmãos. A alma, ao não encontrar Cristo presente de uma maneira comum em sua comunhão, ela pergunta a causa de tudo isso, questiona-se o que fez para que chegasse a esse ponto, como se comportou, por que ele não está mais tendo comunhão contínua comigo. Busquei-o e não encontrei. Então a alma se angustia. Você sente isso, crente? Na sua caminhada, você desfrutou de um período de profunda comunhão com o Senhor. Esforçava-se por tirar todas as raposas da vinha da comunhão com Ele. Tinha um profundo senso de pertencimento mútuo. Qualquer um que chegasse a você, homens, anjos, demônios, e perguntasse, você pertence a Cristo? Eu diria, eu pertenço a Cristo. Alguma vez que você já ansiou ardentemente a volta dele, mas hoje você sente a falta dessa comunhão com Ele. Você sente que não consegue encontrá-lo mais como antes. Até aqui, irmãos, por vários motivos isso pode acontecer. Você percebe não ter mais comunhão como você tinha antes. Parece buscá-lo e não encontrá-lo. Até a falta de coragem de levantar uma palavra aos céus. A falta de coragem de ler um tio ou um iota da Escritura Sagrada, irmãos. Você sente como se ele tivesse virado o rosto de você e agora tudo fosse noite. Você rola na cama, a cama física e a cama da sua alma, mas não encontra o amado da sua alma. E isso então o angustia. E dizes a mesma coisa que a noiva aqui disse. De noite no meu leito busquei o amado da minha alma, busquei-o e não achei. Meu irmão, se você está nessa situação, 3 coisas você deve fazer. 3 coisas devem ser ditas a seu coração. A primeira, querido, é não se angustie mais do que a angústia dessa ausência, pensando que Cristo o rejeitou, que você nunca foi de Cristo. Percebe, irmãos, a presença dessa angústia é a prova de que você ama a comunhão com Cristo. Ninguém, irmãos, ninguém que não ama a luz sente falta da ausência da luz. Mas apenas os filhos da luz sentem falta da luz. Então, se você caminhou dessa forma, exultante em comunhão com o Senhor, mas hoje se encontra exatamente assim. De noite eu procuro o meu amado, eu procuro e não encontro. A primeira coisa que você deve colocar no seu coração é não se angustie mais do que a angústia por essa causa deve ter. Não pense que Cristo te rejeitou, se você realmente sente falta disso. Perceba, você só deseja o amado se ele realmente for seu amado. Você só sente a falta dele se ele realmente um dia esteve presente em comunhão contínua com você. Agora veja a segunda coisa, irmãos. Mesmo assim, você deve sim parar, pensar, orar, examinar, ver onde você esqueceu de tirar as raposas. O que levou você a perder essa doce comunhão com o teu Senhor? Eu disse, irmãos, que há vários motivos para essa angústia. Às vezes, pode ser do desleixo no uso dos meios de graça. Às vezes, pode ser a conservação e a proteção de um pecado no coração. Às vezes, pode ser ceder constantemente a tentações fortes que são lançadas sobre você. Diversas são as razões, irmãos, mas algo levou à perda dessa comunhão. Porque tudo isso abala a comunhão com Cristo. Embora, irmãos, nunca abala a nossa união com Cristo. Ela pode, irmãos, esse abalo pode nos fazer sentir como uma noite, buscando e não encontrando. Ele faz isso, irmãos, não por maldade. Cristo faz isso não por maldade, mas para que saibamos que tal comunhão é um bem valioso e não deve ser desprezado. Que perdê-lo é algo tão doloroso ou mais doloroso que perder uma joia. De tal forma que quando nós retomarmos essa comunhão, nós vamos tê-la como uma coisa mais preciosa da nossa alma e seremos mais diligentes. Por isso, crente, se você está nessa situação da angústia de buscar o amado de sua alma e não encontrá-lo, pare, pense. E faça exatamente como Cristo diz à igreja de Éfeso, na carta de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E terceiro, irmãos, a terceira orientação para a nossa alma numa situação dessa será passada exatamente no ponto anterior. Agora veja que se você não tem comunhão com Cristo,
se você despreza ela, é negligente, displicente com a comunhão com Ele e não sente angústia, eu não posso te enganar. Eu não posso dizer o contrário disso. Talvez você não seja noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo angustia-se pela ausência da comunhão. E o que é que vem então em seguida, irmãos? Veja, por favor, o versículo 2. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não achei. Mas a alma, então, irmãos, do crente aqui vem a terceira orientação, mesmo sentindo que por algum motivo perdeu a comunhão com o Senhor, ela não para ali. Ela não para. Ela levanta-se e diz, eu vou procurar a comunhão com meu amado. Levantar-me-ei e rodearei toda a cidade. Gastarei o tempo que for, a energia que for, mas eu quero conquistar de novo aquilo que era mais precioso para a minha alma. Ela vai buscá-lo, irmãos, incessantemente. Esse crente que ama a comunhão com Cristo, queridos, e se vê sem ela por algum motivo, ele tem duas posturas. A primeira, a resolução e zelo. Eu não me acomodarei nessa situação. Eu estarei perdida se eu assim continuar. E a segunda é a diligência. Rodearei, buscarei, perseguirei, procurarei em cada canto do meu coração a raposa que ali está. Procurarei com todos os meios possíveis ter novamente essa comunhão com o Senhor. Aqueles que desejam, irmãos, buscar a comunhão com Cristo e encontrá-lo não devem perder tempo. Devem ser diligentes na busca dele. Por isso, crente, se você desfrutou de algum nível de comunhão com o Senhor, e eu sei que desfrutar de comunhão profunda com o Senhor, irmãos, e perdê-la por alguma negligência da nossa parte é extremamente desanimador. A gente olha para trás e fala, que eu era, e veja o que eu sou agora. A gente fica extremamente desanimado conosco mesmo. E não é à toa, irmãos. E todas as vezes que nós pararmos aqui e olharmos para nós mesmos, nós vamos desanimar. E vamos parar no versículo 1, rodando de um lado para outro na cama e nunca encontrando o Senhor. Mas, crente, você não deve parar nesse sentimento. Você deve levantar-se, que seja sua resolução, levantar-se e ir procurar Cristo diligentemente até encontrá-lo. Não esmoreça até encontrar o amado da sua alma. Parar, crente, parar no desânimo, parar na perda da comunhão, é destruidor e devastador. A sulamita desejava a comunhão que estava acostumada a ter com ele, com o seu noivo, com o pastor. No mesmo sentido, irmãos, aqueles cujas almas amam a Jesus Cristo continuarão a buscá-lo mesmo no silêncio e na solidão. Mesmo que você procure 1 semana, 2 semanas, e pareça estar tudo em silêncio. Mesmo que você seja diligente, 1 mês, e ainda pense que eu não estou tendo comunhão com Cristo, procure-o. Procure-o. Veja o que acontece ainda no versículo 3 até o versículo 2, né, a parte final, e o versículo 3, ainda nessa angústia da igreja. Ela diz, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, viste o amado da minha alma? Aqui, irmãos, comumente os teólogos que seguem essa linha de interpretação que nós temos feito aqui de Cantares, eles destacam que o uso dessa expressão cidade também está muitas vezes associada à ideia da igreja, do povo de Deus. Eu procurei, eu levantei-o e fui procurar nas ordenanças externas, fui ao culto, fui ter comunhão com o povo de Deus, fui ao sacramento, fui à Escritura Sagrada, procurei-o e não o achei. Até então, irmãos, até que ela foi até os guardas, ou melhor, os guardas da cidade o encontraram. Os guardas da cidade, irmãos, os presbíteros a encontraram e ela pediu ajuda a ele. Ela procurou por si mesma na oração e na súplica privada. Ela procurou por si mesma na cama, por Cristo, mas não encontrou. E então pediu ajuda. E aqui, queridos, se os guardas têm essa prontidão, aqui tem uma lição para nós, igreja. É dever, de fato, de todos os fiéis atalaias,
tomar conhecimento dos pobres, atribulados e das almas desoladas no meio da igreja. Não para manter distância delas, mas exatamente para se dispor em ajudá-las. Presbíteros, preste atenção, não sejamos negligentes nesse trabalho de socorrer as almas que estão procurando o nosso Senhor e por algum motivo a perderam. E igreja, não ache estranho o exercício pastoral. Nós perdemos tanto, irmãos, o padrão da palavra de Deus, que muitas vezes a gente fica em dois sentidos, ou com raivamente assustado, ou com alegria de assustado. Eu nunca vi isso. O que é isso? Isso é pastoreio? É, irmãos, os guardas da cidade socorrendo a noiva que sente a ausência do seu noivo. É aquilo que o Senhor requer, irmãos. É bênção, querido, você ter guardas da cidade em alertas, isto é, ter presbíteros zelosos e amorosos na igreja, prontos a cumprirem o seu ofício. É bênção, irmãos, tê-los para procurar quando se esvair a comunhão com o teu amado. Não lutas sozinho, quando você pode ser auxiliado pelos presbíteros que foram dados à igreja exatamente para isso. Para que você vá até eles e pergunte: onde está o amado da minha alma? E juntos procuremos o amado da nossa alma. Por isso, irmão, você tem buscado o socorro dos presbíteros na luta da sua alma? Irmãos, uma coisa deve ser deixada clara: pastores e presbíteros não são gurus, mas sim são hábeis, devem ser hábeis no manuseio da palavra para cortar todo o pecado, para aplicar o remédio do evangelho em toda ferida. Eles são, irmãos, como doentes que chegaram mais cedo no hospital, que foram instruídos acerca de cada coisa no hospital. Então podem ajudar os seus amigos e irmãos que chegam nesse hospital dizendo: ali fica a enfermaria, ali fica a sala do médico, ali fica a sala de remédios. É exatamente com esse fim, irmãos, que o Senhor entregou os presbíteros. E novamente, eles não são gurus espirituais, mas foram dados como instrumentos de Deus para ensinar a igreja e pelo conhecimento da palavra e experiência, ajudar a ver as coisas que às vezes nós não vemos facilmente sozinhos. Nós não vemos facilmente sozinhos. Por isso, irmão, não ache estranho ou não despreze com os guardas de Jerusalém. Não ache que é um incômodo ou está atazanando o juízo. Mas é diante do Senhor, os guardas da cidade fazer o seu papel diante do Senhor. Você vê-os como chatos que se metem na sua vida ou como os guardas dispostos a ajudar você na busca pelo seu amado? A noiva não demorou. Assim que os viu: vocês viram o meu amado? Ajudem-me a encontrá-lo. Terceiro, então, irmãos, depois dessa angústia de não ter encontrado o amado da sua alma, a igreja ela tem então a alegria de ter a sua comunhão renovada com o Senhor. Veja, por favor, irmãos, o versículo 4. Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Veja, irmãos, ela mal deixou os presbíteros, mal deixou os guardas da cidade, e ela encontrou o amado. E aqui, irmãos, é interessante, porque ela procurou, e nós vimos hoje pela manhã que quem procura acha, mas ela já estava angustiada, procurou a ajuda dos presbíteros, e fica implícito que eles não conseguiram efetivamente ajudá-la. E, inesperadamente, ela mal deixou os guardas e encontrou o amado da sua alma. Nós não sabemos como, irmãos, mas o que nós sabemos é: crente, não desista de buscar a Cristo no meio da ausência da comunhão com Ele, porque inesperadamente o céu se abrirá e Ele virá novamente comungar com você em comunhão. Essa porção da Escritura, irmãos, é para nos mostrar que aqueles que continuam buscando Cristo o encontrarão. O crente que procura, acha. Ou melhor, o crente que procura, Cristo se deixa achar. Os desapontamentos, irmãos, e fracassos na busca não devem nos fazer esmorecer, pois a consolação que vem depois dessa longa espera no uso dos meios será mais doce no final. Irmãos, não há um crente com longa experiência que não tenha passado por angústia de procurar o seu amado e não encontrar, que depois de tudo isso não possa testemunhar
hoje eu estou mais firme, hoje eu estou mais forte, hoje o Senhor me colocou numa rocha maior do que eu. Hoje, agora Ele me dá uma porção maior da comunhão com Ele. E por último, então, irmãos, a igreja, nos é apresentada a resolução da igreja de não permitir que nada atrapalhe a sua comunhão com Cristo. Veja, por favor, o versículo 4b, a metade do versículo 4 e o versículo 5. Ela diz: agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa da minha mãe, na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Veja, irmãos, a primeira coisa que ela diz é, veja a estrutura aqui do raciocínio do cântico. Eu desejo ardentemente a comunhão com o meu amado, então eu procuro e não o encontro. A minha alma se angustia por causa disso. Eu vou em cada beco da rua procurando o meu amado. Encontro os guardas da cidade pedindo ajuda. Então, de uma hora para outra, o meu amado aparece. Qual é a reação dessa noiva que ama a comunhão com o Senhor, que perdeu por um só momento a comunhão com o Senhor? O que é que ela faz? Ela se agarra a Ele. Agarrei-o e não deixei ir. Muito pelo contrário, agarrei-o e levei para a casa da minha mãe e deixei lá dentro, como quem diz, não saia mais, meu amado, eu não consigo viver sem você, sem a comunhão com o Senhor. Tendo se achegado mais uma vez plenamente a uma comunhão com Cristo, a alma se prende a Ele pela fé e se recusa a deixá-lo ir outra vez. Aqueles irmãos que sabem o quão é difícil a obtenção da consolação e o preço pago por ela, irmãos, temerão perdê-la e desperdiçá-la e não julgarão que nada é demais para conservá-la a alma, conservar essa comunhão na alma. Irmãos, não brinquemos com isso. Talvez uma das frases mais profundas de um tormento de uma alma que perdeu a comunhão com o Senhor está nas palavras de Davi: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. É terrível, irmãos, perder a alegria da salvação pela perda da comunhão com o Senhor. Então, essa noiva, ela se volta para as filhas de Jerusalém, dizendo: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que ele queira. Como quem diz, deixe o meu amor em paz. Deixe o meu amado em paz. Não mexa neles. Não mexa nele, não a atrapalhe. Ela terá, irmãos, agora, o seu desejo é que nada seja derrubado, nenhum pecado ou provocação aconteça que leve a Cristo a se afastar dela ou retirar a disposição em que estaria em descanso nela. Ela terá, irmãos, mais cuidado para que nenhuma raposa fique, para que as filhas de Jerusalém não atrapalhem. Crente, você já passou pelas angústias aqui descritas pela noiva? E teve a restauração dessa comunhão? Você sabe o quão dolorosa é perdê-la e quão alegre é reavê-la. Você sabe disso. Por isso, querido, seja mais diligente, irmãos. Sejamos diligentes nisso. Se você está nessa angústia agora, caminhe até encontrar Cristo para a comunhão com Ele. E quando encontrar, também seja diligente, agarre-o, seja zeloso. E se você não tem essa angústia porque tem desfrutado da comunhão com o Senhor, se Deus tem sido gracioso com você e você tem sido zeloso pela graça de Cristo estar operando em você, ouça esses alertas. As dores são terríveis, irmãos, em perdermos a comunhão por alguma coisa com Cristo. Como eu já falei para vocês, já as senti e vi em outros. Não brinque com isso. Se você ainda não a sentiu, seja zeloso e displicente com a sua comunhão e dedicado à sua comunhão. John Owen, irmãos, ele disse: o caminho da melhor comunhão é o do maior zelo espiritual. Descuido no prazer declarado a Cristo é uma evidência de um coração falso. Por isso, crente, o que deseja e em que você mais se alegra? O que satisfaz plenamente
e dá um doce contentamento ao seu espírito nas mais diversas situações. O que você teme perder mais do que qualquer coisa, cuja ausência você não suportará, não é o amar da tua alma e ele somente? Por isso, irmãos, desejemos a comunhão com o nosso Senhor. Sejamos diligentes em tirar tudo aquilo, as raposas e as filhas de Jerusalém que podem atrapalhar a comunhão com o nosso Senhor, e nos lancemos a ela, agarremos a Cristo pela fé e nos deleitemos na comunhão com Ele. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra. Sim, Senhor, um livro magnífico com os seus desafios, com muitas polêmicas acerca da interpretação, Senhor. Mas nós cremos que aqui há uma profunda porção das angústias da alma de uma noiva, da igreja que fica longe de Ti, das alegrias da igreja quando está com o Senhor, da Tua alegria, Senhor, na Tua igreja, da maneira como o Senhor olha para ela, vestida da Tua justiça. Senhor Deus, livra-nos das nossas displicências, Senhor. Livra-nos, Senhor, das nossas negligências na comunhão contigo. Aquele, Senhor, que essa noite tem tido essa comunhão perdida, que tem buscado ao Senhor, virado na sua cama e não encontrado, que o Senhor traga e apareça-se novamente em comunhão para essa alma, Senhor. Que a nossa igreja, Senhor, desfrute de comunhão contigo, porque não há nada melhor do que isso, Senhor. Que venham as tribulações, que venham as angústias e dores, mas que a nossa alma não seja apartada da comunhão com o Senhor. Sabemos sim, Senhor, que a nossa união contigo nunca será rompida, mas os nossos pecados podem prejudicar e entristecer o Teu Espírito Santo e nos afastar da comunhão com o Senhor. Por isso nos dá a graça de sermos constantes e diligentes em tudo isso. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.